com vocês? Indira do Biologando tá na área. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre as doenças parasitárias e saber como elas são contraídas. Vocês sabiam que existem uns bichinhos bem pequenininhos que quando estão em busca de alimento ou abrigo se hospedam no nosso corpo? Como assim, Indira? No corpo do ser humano? É isso mesmo, minha gente. Olha, seja verme, bactéria, vírus ou protozoário, esses bichinhos, apesar de serem tão pequenininhos, causam um grande estrago quando entram no corpo do ser humano. E aí, querem saber como é que funciona tudo isso dessas doenças? Acompanha aí o Biologando. Tá bom, doutor. Obrigada, viu? Vou aproveitar, pegar essa receita e ir logo na farmácia comprar os remédios, ver se eu melhoro logo, viu? Olha, eu ainda tenho um tempinho. Será que antes da sua próxima consulta você pode só me tirar uma dúvida? Claro. Porque eu tenho uns tios, sabe, que eles moram no interior. E aí o meu primo, tadinho, tá doente. É uma doença com um nome assim bem estranho, esquizotomose, eu não sei nem falar. Minha avó falou que era um negócio aí chamado de barriga d'água, que eu também não entendi nada. Mas que doença é essa, doutor? Na verdade, uma das formas de ser chamada é a esquistossomose mansônica, porque normalmente a pessoa adquire a esquistossomose, geralmente na infância, tomando banho em pequenas coleções d'água, em açudes. Agora você tem diversas outras, né? Você tem, por exemplo, a injeção protozoários, né? Você tem a toxoplasmose. Toxoplasmose pode dar, é a famosa doença eles chamam de doença do gato. Por quê? Porque quando ele se infecta comendo um animal contaminado pelo toxoplasma, ele faz a infecção aguda e desenvolve a toxoplasmose. Temos, por exemplo, outra doença parasitária transmitida pela picada do flebótomo, que é um mosquito, o lutzomia, flebotomínio, que é o calazar, tá? Que é uma doença onde você, com uma malária, você tem a hepatosplenomegalia, o tamanho do fígado do baço, é uma doença crônica, e que, se não tratada, pode levar à morte em até um ano e meio leva à morte por infecções secundárias, que é um protozoário que parasita os gânglios, o fígado, o baço. Minha gente, vocês já sabem, né? Eu sou muito curiosa. E quando eu tô curiosa sobre algum assunto, eu vou a fundo investigar até descobrir tudinho. E hoje eu tô bastante curiosa para entender sobre essas doenças que são causadas no nosso corpo sem nem que a gente perceba. E claro que para saber sobre isso eu vou falar com alguém que entende muito sobre o assunto. E aí, vão me acompanhar nessa conversa? Vou preparar aqui para você me explicar tudinho e pronto. Sobre o funcionamento do sistema imunológico. Então, o sistema imune, ele é um conjunto de células, né, e órgãos que trabalham coordenadamente para montar o que a gente chama de resposta imune, que são estratégias, né, do nosso corpo para responder contra um agente estranho, uma bactéria, um vírus, por exemplo, tá? E aí, então vamos citar quais seriam essas células, né? Nós temos células que ficam no sangue, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, que são parte desse sistema imune. Que células seriam essas? Nós temos os neutrófilos, nós temos os eosinófilos, nós temos os basófilos, nós temos também os monócitos e os linfócitos. Essas células, elas habitam a nossa corrente sanguínea e são células que participam, né, de uma resposta contra um agente invasor. Vamos dar um exemplo de uma situação de entrada de um vírus. Então, o vírus, por exemplo, ele pode ser, ele vai entrar no nosso organismo, ele pode ser fagocitado por um macrófago ou por uma célula dendrítica. E essas células, elas são também apresentadoras de antígeno, que a gente chama. Então, o vírus ele vai ser degradado e uma pequena parte dele vai ser apresentada na membrana dessas células. Essa apresentação é muito importante para a ativação dos linfócitos. Os linfócitos T, mais especificamente, que aí já fazem parte, né, da minha imunidade adquirida. Após a resposta, a gente tem uma característica de guardar memória, né?
Então, a gente guarda, após cada contato com a gente guarda algumas células que vão nos permitir, num contato seguinte, num encontro seguinte com esse mesmo agente invasor, responder mais rapidamente e até mais eficientemente do que na resposta inicial. Olha, mas tá bom, viu, professora? Eu acho até que eu vou levar esse vídeo aqui pra minha vizinha, porque assim ela vai poder entender o que aconteceu no corpo dela durante a doença. Certeza, sempre agora. Obrigada, viu? Adorei. Conte comigo. Vai lá. Então é isso, minha gente. Já vimos que esses bichinhos, apesar de serem tão pequenininhos, podem ser bastante perigosos quando entram no nosso corpo. Eu, a partir de agora, vou ter muito cuidado com a carne que eu como ou com os rios que eu mergulho. Espero que vocês façam o mesmo, hein? Mas vem cá, entenderam tudo sobre as doenças parasitárias? O segredo é dar sempre aquela revisada no conteúdo. E se você perdeu algum episódio do Biologando, é só acessar o Futuro Play. Tá tudo disponível lá. Eu vou ficando por aqui, sempre muito curiosa sobre todos os assuntos da biologia. No próximo encontro, a gente conversa mais um pouquinho, hein? Beijo, Biomores!